passar direto. Vou repetir aqui, viu? Não sei perder, não. Então, novamente aí, né? Bom dia não, né? Porque já dei bom dia, né? Continuando a aula, né? Agora só que a gente viu esse triângulo, agora vai ver trigonometria um triângulo retângulo. E aí, de novo, para estar o trigonometria um triângulo retângulo, primeira coisa é o nome, triângulo retângulo. Lembrar do que se trata um triângulo retângulo, né? Que a gente viu lá no Teorema de Pitágoras, né? Triângulo retângulo, triângulo que vai possuir ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, né? E aí a gente vai lembrar lá da nomenclatura dos lados de um triângulo retângulo, né? Que são os catetos e a hipotenusa. Então, fiz aqui o triângulo retângulo, tá vendo? Um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto. E aí, obviamente, né? Como tem um triângulo, né? Eu tenho 3 ângulos, né? Então, eu tenho ângulo 90 e tenho outros 2 ângulos. Esses 2 ângulos aqui eu vou chamar de θ e beta. Muitos talvez não tenham já ouvido falar, né? Mas aqui, esse símbolo aqui, um Ozinho, parece um Ozinho, né? Esse aqui é um B um pouco diferente, com a perninha aqui maior. É o que a gente chama de... São letras gregas. Certo? Letras gregas, do alfabeto grego. Normalmente, letras do alfabeto grego são usadas para representar ângulos desconhecidos. É comum fazer isso, certo? Na matemática. Então, θ, não me pergunte por quê, mas é comum. Né? Se você for pegar livros, normalmente, quando você deve se deparar com ângulos, ele vai indicar esses ângulos por letras do alfabeto grego. Né? Esse é o que a gente usa na matemática. Então, esse ângulo aqui beta e esse ângulo aqui θ. Tá bom? O que a gente sabe sobre θ e beta? Primeira coisa, o que a gente sabe sobre θ e beta? Quem ficou aí acompanhando, né, antes da aula, né, antes de eu iniciar a gravação, né, na hora do intervalo, eu falei sobre ângulos agudos, né? Ângulos agudos são ângulos que têm medida menor que 90 graus. E percebe que θ e beta são ângulos agudos. Por que θ e beta são ângulos agudos? Porque, ó, percebe que o ângulo θ é menor que 90 e o ângulo beta também é menor que 90. Por quê? Porque se um triângulo, a soma dos 3 ângulos tem que dar 180, um ângulo só já é 90. Então, automaticamente, os outros 2 juntos tem que dar 90. Porque, de novo, os 3 são 180. Um já é 90. Então, os 2 que sobram tem que dar 90. Então, θ mais beta tem que dar 90. Como nenhum deles é 0, né? Nenhum é de 0 graus. Então, os 2 são menores que 90. Certo? Então, θ é menor que 90, beta é menor que 90, então os ângulos são ângulos agudos. Então, num triângulo retângulo, eu tenho um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Até aí tudo bem. Tranquilo? E agora vamos olhar os lados, né? Ó, lembra no triângulo retângulo, o que é que eu tenho no triângulo retângulo? Os lados do triângulo retângulo recebem nomes específicos, né? Ó, esse lado aqui, AB, né? E eu tenho esse lado aqui, AC. Além disso, eu tenho o lado aqui, BC. Né? Lembra que eu falei anteriormente que ao maior lado do triângulo está oposto o maior ângulo, né? E vice-versa. Ao maior ângulo de um triângulo está oposto o maior lado. Num triângulo retângulo, o maior ângulo é 90. Quem é que está oposto ao maior ângulo? Nesse caso, quem é que está oposto ao ângulo de 90? É esse lado BC aqui. Então, a gente diz que esse lado aqui, que está oposto ao maior ângulo, é o maior lado do triângulo, que é o lado oposto ao ângulo de 90, é o que a gente chama de hipotenusa. Quem é hipotenusa no triângulo retângulo? É o lado oposto ao ângulo reto. É o maior lado. Os outros 2 lados do nosso triângulo retângulo são chamados de catetos. O lado oposto ao ângulo reto é o maior lado de hipotenusa, os outros 2 lados são os lados chamados de catetos. Catetos e hipotenusa, Teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Já viu isso, né? Vocês já cansaram de usar Pitágoras. Cansaram não, porque nunca se cansa de fazer conta em matemática, né? Então vamos lá, né? Ver. De novo, BC, né? BC é o lado, né? O segmento BC é o lado do triângulo. Esse valor aqui, A, é a medida do lado, né? Então, de novo, BC é o lado, A é a medida do lado. Então, a gente diz que A é a medida da hipotenusa. Quanto é que mede a hipotenusa? A. Nesse caso, A. Né? Pode ser, assumir valores já numéricos. Né? E B e C são automaticamente, né? B e C são as medidas dos catetos. Então, tem os lados, AC e AB, que são os catetos. Quanto mede esses catetos? Mede B e C. Aqui são, você vai ser substituído por números, né? Mais na frente. Né? Medida
dos catetos, medida da hipotenusa. Tá bom? Agora vamos com calma. Vamos agora primeiro, olhem comigo aqui para o ângulo θ. Certo? Olhem comigo para o ângulo θ. Todo mundo olhando aqui para o ângulo θ. Certo? Agora vamos lá. Em relação a esse ângulo θ, quem é o lado oposto ao ângulo θ? Oposto, né? Que se opõe. Se eu vier aqui, quem é que se opõe ao ângulo θ? É o lado AB. Concorda? Que está oposto a θ, está o lado AB, que mede C. Certo? Ou seja, o lado que está oposto ao ângulo θ é o lado que mede C, né? Que é esse lado aqui, AB. Certo? Então, a gente diz que esse lado aqui é oposto a θ. Já esse lado aqui, AC, tá vendo? O lado AC, ele não está oposto. Ele está, vamos dizer, do lado do ângulo, né? Que a gente chama que o cateto é adjacente. Então, vê, quando eu olho para os ângulos agudos do triângulo retângulo, para cada ângulo eu vou ter o lado oposto e o lado adjacente. Lado oposto ao ângulo θ, lado adjacente ao ângulo θ. Analogamente, se eu olhar para o ângulo beta, quem é que está oposto a beta? Aí se inverte. O cateto oposto a beta é esse daqui. É o cateto, é o lado AC, né, que mede B. Já o cateto adjacente a beta é o AB, que mede C. Então, de novo, quando eu olho para o ângulo do triângulo retângulo, para um ângulo agudo, eu vou ter o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente. Guarda esses números, que isso aqui agora, a partir de agora é só isso. Ó. Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Eu tenho que saber essas três coisas. Quem é o cateto oposto de um ângulo? Quem é o cateto adjacente de um ângulo? Qual a hipotenusa do triângulo? Seno, cosseno, tangente são fórmulas, são relações chamadas de razões trigonométricas entre essas três medidas. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Certo? Olhar para o ângulo, saber quem é o oposto, saber quem é o adjacente e automaticamente o que sobrar é a hipotenusa, né? Que é o balanço. Tá bom? Então vamos lá. Isso aqui, tudo que eu acabei de falar, né? Mantive aqui as informações. Em um triângulo retângulo, olha lá, em um triângulo retângulo, a razão entre a medida do cateto oposto de um ângulo e a medida da hipotenusa é chamado de seno do ângulo. Certo? Seno do ângulo. Anota aí, ó, seno do ângulo. Então, veja. Por exemplo, né, quem é o seno de θ? Quem é o seno desse ângulo θ aqui? Seno desse ângulo θ. Vamos ler de novo a definição. Seno de θ vai ser o quê? Seno de um ângulo. A razão entre a medida do cateto oposto de um ângulo e a medida da hipotenusa. Então, quem é o seno de θ? A razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. Quem é o cateto? Qual é a medida do cateto oposto a θ? O cateto oposto a θ é esse daqui. Quanto é a medida desse lado? C. Sobre a medida da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. C sobre A. Então, seno do ângulo, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza? Seno é isso. Cateto oposto sobre hipotenusa. Do ângulo θ. E do ângulo beta? Agora o contrário, porque quem é o cateto oposto a beta? O cateto oposto a beta é aquele cateto que mede B. Cateto oposto a beta, B. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. B sobre A. Então, seno desse ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno do outro ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza? Então, quando eu quiser relacionar cateto oposto com a hipotenusa, eu vou usar o seno. Já quando eu quiser usar a razão entre a medida do cateto adjacente de um ângulo e a hipotenusa,
Essa razão é chamada de cosseno do ângulo. Seno, cateto oposto. Cosseno, cateto adjacente. Certo? Qual é o cosseno do ângulo θ? Ó, quem é o ângulo? Vai ser a medida do cateto adjacente a θ sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a θ? Se esse cara é o cateto oposto, o cateto adjacente é esse daqui. Sobre a hipotenusa. Analogamente, qual é o cosseno de beta? Quem é o cateto adjacente a beta? É o cateto que mede C, é esse aqui. Que é o que está do lado. O cateto que está do lado, cateto que está oposto. Cateto adjacente, cateto que está do lado. Então, a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. A medida do cateto adjacente é C, a medida da hipotenusa é A. Beleza? Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Para não confundir ou para não esquecer, lembra do alfabeto. Ó. Seno, cosseno. Oposto, adjacente. Aí o que vem primeiro no alfabeto? O C. Seno, cosseno. O que vem primeiro no alfabeto? C ou S? C. O que vem primeiro no alfabeto? A, O. Adjacente oposto. A. Então, C vem primeiro, A vem primeiro. Cosseno, adjacente. Seno, oposto. Certo? Nunca esquecer. Seno, cateto oposto, cosseno, cateto adjacente. Sobre hipotenusa, os dois. E a outra razão trigonométrica que a gente vai ver é a tangente. Percebe que se a gente saber identificar isso daí, na hora do cálculo vai ser mais simples ainda. Porque vai ser com números, né? Em um triângulo retângulo, agora eu vou fazer a razão entre o cateto oposto CO, cateto adjacente CA, coca. Então, em um triângulo retângulo, a razão entre a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente a este mesmo ângulo é chamado de tangente. Então, percebe que no seno e no cosseno eu precisava também da hipotenusa, né? Já na tangente, não. Eu só preciso de dois catetos. Cateto oposto sobre cateto adjacente é o que a gente chama de tangente. Boa. Já em relação ao cateto beta, ao ângulo, desculpa, já em relação ao ângulo beta, que é o cateto oposto, é o que mede B, que é o cateto adjacente, é o que mede C. Quem vai ser a tangente de beta? Medida do cateto oposto, medida do cateto adjacente, B sobre C. Beleza? Tranquilo? Então, vem seno, cateto oposto, hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Coca. Certo? Todo mundo está vendo a tela novamente? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Por enquanto está aparecendo só letra, né? Vocês podem estar estudando a letra, mas daqui a pouco vai ficar mais fácil quando começar a aparecer os números. Mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, né? Eu calculei lá nos exemplos anteriores, né, o seno e o cosseno nessa situação aqui, desse triângulo, né? E eu achei esses seguintes valores, né? Então, preste atenção aqui, ó. Se a gente consegue ver alguma relação. Ó, o seno de θ foi quem? Seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa, né? C sobre A. Percebe que o cosseno de beta também deu C sobre A, ó. Certo? Também deu C sobre A. Outra coisa, né? Que a gente viu foi que θ e beta são ângulos agudos, né? A gente viu no slide anterior que θ e beta são ângulos agudos porque são ângulos menores que 90. E eles são ângulos agudos que, quando eu somo eles dois, eu obtenho 90 graus, né? Porque os dois juntos têm que fazer 90 para juntar com os 90 do ângulo reto e dar 180. Certo? Dois ângulos cuja as medidas, quando somadas, né, dá 90 graus, são chamados de ângulos complementares. Ângulos complementares. Certo? Então, vê, θ e beta são ângulos complementares. Da onde vem o nome cosseno? Ó, vê, seno, cosseno. Cosseno complementar do seno. Ó, cosseno complementar do seno. Qual é o complementar de θ? É beta. Então,
o cosseno de beta é o seno de teta. Só para justificar a nomenclatura, mas enfim. Quero que vocês vejam, né, que tipo, eu tenho dois ângulos, né, agudos. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Quem é o complementar de beta é teta. Então, o seno de beta é o cosseno de teta, porque eles são complementares. Beleza? E outra coisa que você vai perceber, né? De novo, teta e beta são ângulos complementares, né? Porque os dois ângulos agudos acima da 90. Percebe que a tangente de um é o inverso da tangente do outro, né? A tangente de um é C sobre B, a tangente do outro é B sobre C. Lembra que o inverso de um número é o inverter a fração, que forma esse número. Né? Então, o inverso de C sobre B é B sobre C. Então, a tangente de teta é o inverso da tangente de beta e vice-versa. Certo? Então, ó, o seno de teta é igual ao cosseno de beta, assim como o seno de beta é o cosseno de teta. E a outra relação que eu vou ter daqui é que a tangente de um ângulo, a tangente de teta, é o inverso da tangente de beta. Sempre vai acontecer no triângulo retângulo. Vale para todos, vale para todos, para todos. Outra relação, todos os triângulos retângulos, né? Triângulos retângulos. Porque isso de seno, cosseno, tangente, né? Cateto, hipotenusa só para triângulo retângulo. Né? Seno, cosseno, tangente vai ter para outros ângulos. Mas cateto oposto, cateto adjacente só para triângulo retângulo. Então, isso aqui é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Que é o que vocês vão focar por enquanto. Outra relação que a gente tem, outras duas relações que a gente tem é a seguinte, né? O seno ao quadrado de um número mais o cosseno ao quadrado de um número sempre vai dar 1. Essa razão trigonométrica aqui vocês vão estudar mais profundamente no segundo ano. É chamada de razão fundamental da trigonometria, ou relação fundamental da trigonometria, essa primeira. E outra razão bem interessante é essa aqui, ó, seno sobre cosseno da tangente. Certo? Se eu pegar o seno e dividir pelo cosseno, eu vou obter a tangente. Beleza? No CA, me lembre de demonstrar isso aqui no CA, porque para dar aula aqui para não dar tempo, mas eu posso fazer essa demonstração aqui, é bem tranquilo. Você pode fazer a primeira, pega o seno e divide pelo cosseno. Pega o seno de um número e divide pelo cosseno de um número aqui. Ó. Pega C sobre A e divide por B sobre A. Tu vai achar C sobre B, que é justamente a tangente. Então, o seno de um ângulo divide pelo cosseno de um ângulo sempre vai ser a tangente. Mesma coisa aqui, pega o C sobre A elevado ao quadrado e soma com B sobre A elevado ao quadrado, isso vai dar 1. Posso depois mostrar isso daí, beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos com os números agora, Agora que vai começar a fazer continha, bem rápido. Ó. Seno de alfa. Quem é o seno de alfa aí? Ó? A alfa é esse ângulo aqui, ó. Né? Como é que eu calculo o seno, pessoal? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é 6, hipotenusa é 10. O seno desse ângulo é 6 sobre 10. Beleza? Cosseno desse ângulo. Cateto adjacente. Qual cateto adjacente a esse ângulo? Cateto que está do lado. O cateto que está do lado é 8. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa? 10. E qual é a tangente? Tangente é a coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. É a relação entre os catetos. Oposto adjacente. 6 sobre 8. Percebe que isso aqui são números, né? Que estão na forma fracionária, né? Mas se eu quiser dividir, eu vou obter números na forma decimal, né? E, inclusive, essas frações podem ser simplificadas, né? E obter frações equivalentes. Bom, mas a resposta é 6 sobre 10, né? 0,6. Então, a razão aqui é de 0,6 do seno. A razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa é de 0,8, né? Ou seja, de 8 para 10. Né? Já a relação entre os catetos, né? Cateto oposto é 6, em relação ao cateto adjacente é 8. A razão é de 6 para 8. Certo? Agora, veio, seno de beta. Cateto oposto a beta, 8. Hipotenusa, 10. 8 sobre 10. Aquilo que eu falei, ó. Beta e teta são complementares. Então, o seno de beta é igual ao cosseno de teta. 8 sobre 10. Aqui é a mesma coisa. O seno de alfa vai ser o cosseno de beta. Sim, né? Porque alfa e beta são complementares. Certo? Cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. 6 sobre 10. Tangente de beta, isso. Tangente de beta é o inverso da tangente de alfa. Porque agora
o que era cateto oposto no primeiro vai ser o cateto adjacente no segundo. Então, cateto oposto é 8, cateto adjacente é 6. 8 sobre 6, que é o inverso de 6 sobre 8. Então, as tangentes são inversas. Beleza? Agora, vê, nesse segundo exemplo, o que é que acontece? Percebe o seguinte, que é aí que eu quero chegar, porque daí que vem, eu não estou fazendo demonstração, mas é daí que vem. Ó. Concorda comigo que esses triângulos são semelhantes, esse e esse são semelhantes por quê? Ó? Tem os mesmos ângulos, ó, 90 alfa e beta, ângulos que têm triângulos que têm ângulos congruentes, né? São triângulos semelhantes. E aí, muito bem, Daniela, se os triângulos são semelhantes, automaticamente os lados são proporcionais. Verifica aqui que os lados dobraram, né, em relação ao outro. Então, os triângulos são proporcionais, são semelhantes. Né? Beleza. Mas eu quero mostrar o seguinte, então, vamos calcular o seno de alfa. O cosseno de alfa é a tangente de alfa. Qual é o seno de alfa? Cateto oposto a alfa sobre hipotenusa, né? 12 sobre 20. 12 sobre 20. Cosseno de alfa, 16 sobre 20, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, 12 sobre 16. Beleza? De novo, obtive frações aqui que estão diferentes dessa, né? Mas, na verdade, são as mesmas. Porque se eu simplificar aqui, ó, 12 por 20 vai dar 6 sobre 10, ficou aqui cortado, mas é 6 sobre 10. 16 sobre 20 é a mesma coisa, simplificando que 8 sobre 10. E 12 sobre 16, simplificando, é a mesma coisa que 6 sobre 8. Então, percebe o seguinte, os termos são semelhantes. Né? São semelhantes. Eu mantive os ângulos. Só os lados que mudaram. Os lados são agora proporcionais. Aumentei, no caso, os lados. Mas percebe que os valores dos senos são os mesmos. Seno aqui de alfa é 6 sobre 10. O seno de alfa aqui também é 6 sobre 10. Embora eu tenha mantido, eu mantive os ângulos e só ampliei os triângulos. Ou seja, os triângulos são semelhantes. Né? Ou seja, o ângulo alfa aqui, por exemplo, se o ângulo aqui for de 30, um exemplo, não é. 40, sei lá, o seno de 40 deu isso daqui. Se esse ângulo for de 40. E aqui o seno de 40 deu a mesma coisa. 6 sobre 10. Isso significa que o seno de 40 é sempre o mesmo valor, independente do ângulo do triângulo que você estiver trabalhando. O seno de um ângulo vai ser sempre o mesmo para qualquer triângulo. Certo? Para qualquer triângulo. Aqui que tá. Vamos lá. Vê essa tabela de troncha aí, tá vendo? Tabela das razões trigonométricas. O grau, né, de 1 até 89, né? Porque, de novo, a gente vai estudar, está estudando lá no triângulo retângulo, que são os ângulos agudos, que são os ângulos menores que 90. Então, só me interessam os ângulos de 1 até 89. Seno, cosseno e tangente. Então, significa que cada ângulo tem o seu seno, o seu cosseno e sua tangente já pré-determinadas. Já foi feito esses cálculos. Por exemplo, aqui, ó, o seno do ângulo de 10 graus é 0,1736. Em alguma questão, quando for usar, você vai, a gente aproxima, né? Seno de 10, 0,17. Cosseno de 10, 0,9848, né? Tangente de 10, 0,1763. Então, qual é a parte difícil do assunto agora? Porque vocês têm que decorar essa tabela. Dá para decorar? Ou é muito grande? Dá não, né? Eu tô perturbando. Não precisa decorar essa tabela não, certo? A gente fala que esses ângulos aqui, toda vez que a gente tiver um ângulo, né? A gente pode consultar essa tabela. Né? Não esquece para decorar, não tô brincando. Essa tabela é para ser consultada. Certo? O que vai acontecer? Numa questão, por exemplo, ele vai pedir o seno de 50. Ou seja, você vai ter que usar o seno de 50 para resolver uma questão. E aí ele vai dizer que o seno de 50 é 0,76. Ele vai te dar essa informação. Você não precisa consultar a tabela. Certo? Obviamente, nenhuma questão de vestibular e tal, ele te dá a informação. Porque essa tabela é impossível decorar. Agora, abre aspas. Tem 3 ângulos aqui que vocês têm que decorar. Agora, eles não estão na forma decimal, vão aparecer na forma de fração. Que são os ângulos de 30, 45 e 60. Então, veja, eu já ajudei vocês, faço dever de vocês. Ao invés de você decorar seno, cosseno, tangente de 89, número de 89 ângulos, vocês vão ter que decorar só de 3.
de 30, 45 e 60. Mas vai ser fácil. Por quê? Não vai estar dessa forma decimal aqui. Vai aparecer de outro jeito. Vai aparecer na forma de fração. E na forma de fração vai ser mais fácil decorar, porque tem uma regrinhazinha. Aí, toda vez que for ângulo de 30, 45 e 60 graus, o enunciado não vai te dizer qual o valor do ângulo. Você vai ter que saber. 30, 45 e 60 você vai ter que saber. Certo? 30, 45 e 60 você vai ter que saber. Beleza? Mas vai ser fácil, não. Todo o resto, que não for 30, 45 e 60, vai ser dado a informação. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. No triângulo retângulo, determine as medidas x e y de cada. Use, ele disse, 165, 0,91, cosseno 165, 0,42. 165 na tabela, 165, 65, 0,9063, 0,9063. Ele mandou você arredondar para 0,91. Seno de 65, 0,9063, como depois do zero aqui vem um 6, né? Se passou a partir de 5, você pode aumentar o número anterior, né? Então, aqui, se quiser aproximar, para 0,91. Cosseno 0,42 e a tangente 2,14. Aproximada. Normalmente as aproximações eles usam duas casas decimais. Beleza? Mas percebe que não precisa saber. Ele vai te dar no enunciado. Beleza? Agora vamos agora na prática ver como é que vai ficar. Ver como vai ser tranquilo. Seno de 65. Beleza? Bora lá, 165. O que é o seno, pessoal? O que é o seno? Qual é a razão que origina o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Em relação a 65 graus, quem é o cateto oposto a 65 graus? É o cateto que mede x. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 9. Então, 165 é x sobre 9. Só que, quem é o seno de 65? 0,91. Seno de 65 é 0,91. Então, vou trocar o 165 pelo seu valor. Quanto é que vale o 165 graus? Vale 0,91. Então, 0,91 é igual a x sobre 9. Certo? Meio pelos extremos aqui, né? X vezes... Aqui embaixo não tem nada, né? É como se tivesse 1, né? X vezes 1, x, 0,91 vezes 9. Quanto é que dá 0,91 vezes 9? 0,91 vezes 9 dá, de cabeça, 8,19. Então, o que eu falei, né? Esse cálculo aqui, provavelmente você vai ter que fazer na mão, né? Óbvio que se você está em casa, você faz na calculadora, mas na prova, né, numa situação, tem que saber fazer 0,91 vezes 9. Vai dar 8,19. Então, esse seu cateto X aqui mede 8,19, o que faz sentido, porque lembra que em um triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa. A hipotenusa aqui é 9. Então, automaticamente, os catetos têm que ser menor que a hipotenusa, né? Então, achei 8,19, achei menor que a hipotenusa, pelo menos isso faz sentido. Beleza? E agora eu quero achar o valor de Y. Só que ela percebe o seguinte, né? Em relação a esse ângulo de 65 graus, esse cateto Y é oposto ou adjacente? Não pode ser oposto, né? Ainda não, Julia. Vou fazer agora. Deixa eu só terminar esse exemplo. Em relação ao 65, o oposto é x. Se x é oposto, y é adjacente. E aí, o que é que eu sei? Eu quero calcular o cateto adjacente em relação a 65 graus e eu tenho a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? A relação que usa cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. O cosseno de 65 graus é o cateto adjacente a 65 graus dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente a 65 graus é o cateto que mede y e a hipotenusa é 9. Analogamente, do mesmo jeito agora é só fazer a conta. Quem é o cosseno de 65? Cosseno de 65, lá na minha tabela, é 0,4224. Arredondando 0,42.
Então, os cosseno de 65 é 0,42. 0,42 é igual a y sobre 9. Novamente, aqui embaixo tem um zinho aqui, né, dividindo. Y vezes 1 dá y. 0,42 vezes 9. Quanto é que dá 0,42 vezes 9? De cabeça, isso aqui dá 3,78. E aí eu fiz de cabeça mesmo, tá vendo? 3,78. Beleza? Já tinha decorado isso aí, né? 3,78. Beleza? Deu para entender? Vê, seno, cosseno. Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu uso o seno. Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu uso o cosseno. Certo? Feito. Agora vamos lá. Vamos agora para um exemplo mais, um tipo de problema mais com cara de Enem, né? De vestibular. Que é uma aplicaçãozinha. Ó. No desenho abaixo, né, está representado um instante em que um satélite de órbita baixa transmite o sinal para uma antena receptora. Então, aqui está o satélite, ele está transmitindo o sinal para uma antena. Certo? Ó, foi feito o seguinte, ó. A pergunta é, qual é a distância, né, S, que o sinal deve percorrer para chegar na antena? Então, percebe que o problema ele foi modelado por um triângulo retângulo, ó, porque o sinal veio aqui em linha reta até chegar no sinal receptor, né, na antena, fazendo um ângulo, né, com o chão aqui de 57 graus. Né? Também foi dito, ó, que a distância do satélite até a antena é de 839 quilômetros. E aí ele quer saber qual é a distância percorrida por esse sinal, que ele chamou de S. Então, percebe que tu formou um triângulo retângulo, onde você sabe que um ângulo é um ângulo de 57 graus. Automaticamente, esse aqui é de 33, se eu precisasse dele. 33 graus, mas não precisa. Então, vê o que é que eu tenho. Eu tenho o ângulo de 57 graus. Em relação ao ângulo de 57 graus, foi-me dado o cateto oposto ou o cateto adjacente? Em relação ao ângulo de 57 graus, foi dado o cateto oposto, não é isso? E ele quer saber o quê? Quer saber a hipotenusa, né? Porque esse S aqui, né, a distância percorrida pelo sinal, nesse meu triângulo retângulo, essa distância representa a hipotenusa do triângulo, né? A medida da hipotenusa do triângulo. Percebe que eu preciso dos ângulos de 57 graus. E eu não sei, obviamente, de cabeça, qual é seno, cosseno e tangente de 57 graus. Mas o enunciado, como bonzinho é, ele vai ter que te dar. O seno de 57 graus é aproximadamente 0,839. Ou 0,83. Mas ele mandou usar 0,839 como seno de 57. Mandou usar como cosseno de 57, 0,545. E como tangente de 57, 1,54. Mas aí, veio, para resolver esse problema, eu vou precisar do seno, do cosseno ou da tangente. De novo, o que é que eu tenho? Um ângulo, cateto oposto, quero descobrir hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Cateto oposto com hipotenusa. Seno, cosseno ou tangente? Seno. Então, eu vou usar o seno. Porque o seno é que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa que eu quero descobrir. Como é que eu calculo o seno de 57? Cateto oposto ao ângulo de 57 graus. Qual é o cateto oposto ao ângulo de 57 graus? 839 quilômetros. Né? Vou omitir a unidade de medida, mas significa que o que eu achar como resposta também tem que estar em quilômetros. 839 quilômetros dividido pelo... Tudo bem, Caio, já está acabando já. Dividido pelo S, né? Que é a distância, né? Que foi percorrida pelo sinal. 157 foi dado, né? 157 é 0,839. 0,839 vai ser igual a 839 dividido por S. E aqui agora é só inverter, ó, ao fazer o cálculo, porque é fazer a multiplicação cruzada, né? Esse vezes esse, 839 vezes 1. Resumindo, é só trocar o S com 0,839 de lugar.
o S vai ser 839 dividido por 0,839. Quando você fizer essa divisão aqui, né, na calculadora, ou multiplicando os dois por 1000, né, você vai obter 839.000 dividido por 839, e isso vai dar 1000. Então, quer dizer que a distância aqui percorrida, certo? Pelo sinal, nesse momento aqui, foi uma distância de 1000 quilômetros, né? Beleza? Então, eu precisei usar o seno. Então, a situação vai ser essa que a gente vai trabalhar até agora. Né? Vai olhar para a situação problema, vai ter que saber o que usar. Seno, cosseno ou tangente. E vai ser basicamente isso. Tá bom? Tá bom? Beleza? Aí, vê, pessoal, vamos encerrar aqui por hoje, porque já que a gente estendeu demais, né? Passamos quase meia hora do horário. Desculpa aí a demora, mas sei que vocês gostam. Aí ainda ficou faltando aqui, ó. Pronto, ficou faltando o quê? Os ângulos de 30, 45, 60. Que é o que eu falei, ó. Vão aparecer frações com raízes. Não pense que é difícil, vai ser fácil decorar isso daqui. Tem uma regrinha mnemônica que a gente fala. E aí depois a gente vai resolver problemas de triângulo retângulo, onde só vai aparecer os ângulos de 30, 45 e 60. Por que esses ângulos de 30, 45 e 60 são os mais usuais de cair nos problemas? 30, 45 e 60. Então essa tabela aqui, vocês durante todo o ensino médio vão ter que ter elas decoradas. Essa tabela aqui. Porque toda vez que chegar a prova de seno, cosseno e tangente, vai ter que saber esses caras aqui. Então, isso aqui é obrigatório vocês decorar. Eu pedi para vocês não decorar, ver como eu sou bonzinho. Ó. Não quero que vocês decorem essa tabela aqui, não. Mas essa aqui vocês vão ter que decorar. Senão não consegue fazer, não. Obviamente que se você estiver fazendo em casa, né, uma atividade que possa consultar, você vai só olhar a tabela. Mas eu falo que vocês precisam decorar, porque quando for para fazer prova de vestibular, enfim, quando voltar ao normal, ensino médio, esses valores aqui não vão ser dados. 30, 45, 60. Vão ter que decorar mesmo. Certo? Para conseguir fazer. E aí vai ser depois problemas envolvendo isso daqui. Tá certo? Na próxima aula a gente vai continuar, né, o assunto. Aí eu continuo com isso aqui. Aí eu posso já fazer uma atividade com o que eu dei até agora, né? Que foi a semelhança de triângulos e seno, cosseno, tangente, só que para ângulos que não sejam de 30, 45 e 60. Tá bom? Beleza? Aí vai ser bem tranquilo. E na outra aula eu foco aqui nesse de 30, 45 e 60, mais exercícios, tá certo? E aí por hoje é isso. A gente encerrou hoje, estendeu um pouco. Na próxima vou estender tanto não. Mas é bom, é bom. Vou parar aqui a gravação e vocês estão liberados, tá bom? Valeu aí, viu? Todos que estiveram presentes